Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos falando, dentro da nossa aula de filosofia, sobre os sonhos. Vimos a relação entre sonhos e realidade, o fato do nosso cérebro, muitas vezes, não reconhecer o que é o real e o que é imaginário. Vimos também, dentro das nossas lives, a questão do Descartes, de como ele interpretava o sonho, de como ele entendia os sonhos. E aí, agora nós vamos conhecer um psiquiatra que vai entrar muito nessa questão do sonho. Ele vai dizer que os nossos sonhos é o que prova o nosso inconsciente. Que as coisas acontecem, a gente passa por situações não estando totalmente consciente de si. Nós vamos conhecer o Sigmund Freud. Ele é psicanalista, psiquiatra bem famoso do século XIX. Nós vamos acompanhar aqui. Olha aí, pessoal. No século XIX, um médico chamado Sigmund Freud pensou a respeito da função dos sonhos na vida dos seres humanos. Ele publicou um livro muito importante para essa área de estudo, denominado A Interpretação do Sonho. Com base em seus estudos, Freud criou a psicanálise, um método de tratamento para doenças psíquicas, que utiliza os relatos dos pacientes a fim de buscar sua cura. Ou seja, o paciente conta suas experiências de vida e seus sentimentos ao psicanalista. Este, por sua vez, estabelece relações entre os traumas que o paciente vivenciou e a sua doença psíquica, na mente, né? Tornando consciente os motivos que levaram a adoecer. Ou seja, ele faz, pessoal, uma ligação do que a pessoa sonha, do que a pessoa vive e o problema que ela está enfrentando. E a partir da análise das experiências, do sonho, o psicanalista ele chega, que passa, né, pela interpretação do sonho, ele chega a uma conclusão sobre os pontos que está levando a pessoa a ter aquele problema, algum trauma, algo que impeça de ele fazer algo. E aí, uma questão de tratar para superar esse trauma, esse medo. Olha só, vamos continuar. Nesses estudos, Freud concluiu que a mente dos seres humanos está dividida entre o consciente, né, quando nós estamos em si, que ele chamou de ego, e o inconsciente, que ele denominou id. Nessas teorias, as vivências do indivíduo, positivas ou negativas, né, os momentos positivos ou negativos, são consideradas seu consciente. Inconsciente, por sua vez, é o conteúdo que a mente esconde da consciência, aquilo que não conseguimos captar. Esconde da consciência como os desejos e os instintos primitivos dos seres humanos. Por exemplo, a agressividade. Entre o consciente e o inconsciente, Freud concluiu que há um mecanismo de repressão dos desejos e dos instintos, chamado superego. Isso é importante, eu vou repetir, pessoal. Entre o consciente e o inconsciente, Freud concluiu que há um mecanismo de repressão que reprime, que repreende, né? Prende os desejos e os instintos chamados de superego, que lança para o inconsciente aqueles que são considerados proibidos de acordo com a educação recebida pelo indivíduo em sua família e cultura. Ou seja, aquelas ações que você não pode ter, você foi impedido de levar adiante. Por quê? Porque a cultura que você está inserido, uma forma de pensar familiar ou em qualquer ambiente que você está inserido, acaba provocando que você não faça determinada coisa. Ok? Então, é muito importante a gente ter essa concepção de que
o inconsciente, né, o superego, melhor dizendo, que está entre o consciente e o inconsciente, ele tem um mecanismo de repressão que impede de você de agir em determinado jeito, porque não é dado a liberdade para você agir como você gostaria, ok? Por exemplo, imagine uma pessoa que brigou com alguém de quem gosta muito e sentiu vontade de agredi-lo de algum modo. No entanto, ela sabe que esse tipo de comportamento é proibido socialmente. Não podemos agredir o outro, né? Então, durante o sono, ela pode sonhar que virou um leão feroz e atacou o indivíduo com quem havia se chateado. Desse modo, ela realiza um desejo real, socialmente proibido por meio de um sonho simbólico, transformando-se em um leão porque ser selvagem não sentiria a culpa pela agressão. Ou seja, o seu inconsciente, ele vai trabalhar aquele desejo reprimido, aquela ação que você segurou, e assim você acaba sonhando. Ou seja, o seu consciente lhe arma esse cenário para que você sonhe sobre determinada situação onde você é reprimido, ok? Então, pessoal, para a gente, o que o Freud estudou? Ele estudou que os nossos sonhos, que mostra o nosso inconsciente, revela muita coisa. Revela muito dos nossos desejos, dos nossos medos, traumas. Fala muito sobre nós. É por isso que às vezes quando a gente sonha com alguma coisa, sentimos medo, é uma coisa assim, parece tão real, que muitas vezes nós queremos ter vivido ou pensamos muito neles. Isso faz parte da nossa vida. Ou seja, é algo que vem do consciente para o inconsciente. E o inconsciente trabalha através do sonho, aquele desejo. E através disso, o Freud ele utilizava essas informações de sonho através de uma entrevista com a pessoa para analisar o que estava impedindo da pessoa fazer determinada ação, ou ter medo de algo, ter trauma de algo, ter falta de coragem para fazer algo. Aí ele trabalhava na superação desses medos, ok? Então, olha só, por que sonhamos? Tem a pergunta aí. Um sonho é a realização simbólica de um desejo. É sempre assim, é sempre de um desejo? Depende. Pode ser também de algum trauma, né? Então, é claro que essa é só uma parte uma parte inicial do que Freud diz sobre os sonhos. Ele diz muitas outras coisas. Os sonhos quer dizer muitas outras coisas que ele fala na interpretação dos sonhos, ok? Ok, pessoal. Então, vou pedir para que vocês se atentem aí nessas 3 atividades bem fácil, tranquila para a gente refletir. Freud afirmou que todas as pessoas sonham durante a noite. No entanto, nem todas se lembram do que sonham. Você costuma se lembrar do que você sonha? Coloca aí. Relembre algum sonho que você já teve, de preferência recentemente. Faça um desenho, escreva numa folha, representa de alguma forma esse sonho. E 3, experimente registrar por escrito ou com desenhos os sonhos que você tiver nos próximos dias. Isso é trabalhar sobre aquelas informações que o nosso inconsciente trabalha, né? O nosso consciente produz durante os nossos sonhos. Ok? Então é isso. A gente viu hoje sobre a interpretação dos sonhos. A gente tem falado muito, né, sobre os sonhos. Vimos, inclusive, esse poema do sonho de menina, na questão de como o sonho acaba nos colocando dentro de uma realidade vivida ou desejada. Colocamos aí o René Descartes, que ele questiona muito, né, ele fala muito sobre a questão dos sonhos, que ao acordar a gente sai de uma realidade que o sonho nos coloca, que o sonho nos deixa muito próximo do que está acontecendo na nossa vida, e ele começa a perguntar sobre isso, sobre a questão dos sonhos, o que o cérebro consegue separar de realidade e de algo imaginário, ok? E ele fala o seguinte:
como podemos ter certeza de que não estamos sonhando nesse exato momento? Ou seja, busca, o que nós acabamos de ver sobre, lá no Freud, a questão do consciente, né? Da questão de estar consciente de si. No sonho nós temos essa consciência? Depende, né? Às vezes o sonho é tão real que parece que aquela coisa realmente aconteceu. Não é verdade? Então, reflita sobre isso. Faça essas atividades também que eu já tinha pedido na aula anterior, ok? E também as conexões do Freud para a interpretação dos sonhos, ok? Então, a gente fica por aqui por enquanto, pessoal. Traga as suas dúvidas na live e a gente vai aprofundar sobre esse assunto, tudo bem? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!